Olá, bem-vindos. Eu sou o professor Antônio Francisco. Bem-vindos aqui ao espaço para discussão de temas de finanças e economia gerencial. Eu disponibilizo todo o material dos meus cursos no site pantoniofran.wixsite.com/sítio. Nossa aula de hoje está dentro aqui em pós-grade, né? Dentro do tema finanças sustentáveis. Nós vamos falar sobre green bonds. Hoje vocês podem encontrar o material da discussão aqui no nosso site. Bom, o tema então da aula hoje são os títulos verdes, os green bonds, que são títulos que estão dentro de uma categoria essa de títulos denominada de títulos sustentáveis, né? Então, os títulos sustentáveis são emissões que têm como objetivo captar recursos para aplicação em objetivos específicos relacionados à sustentabilidade. Os green bonds são emissões de títulos que visam captar recursos para financiar projetos que a gente vai discutir aqui, que estão atrelados a questões ambientais, eficiência energética. Os social bonds, que são outra categoria de títulos sustentáveis, são títulos onde os recursos vão ser aplicados em projetos sociais. Os sustainability bonds são aqueles títulos onde os recursos captados eles podem ser aplicados para projetos verdes e projetos sociais, eles são ditos sustainability bonds. E os sustainability linked bonds são títulos que a performance de sustentabilidade do emissor vai acabar influindo na remuneração atrelada ao título. Então, no Sustainability Linked Bonds, o emissor se compromete com determinados objetivos. O nosso tema hoje, especificamente, são os Green Bonds. Bom, os Green Bonds ou os títulos verdes são emissões de títulos, né, que visam captar recursos para financiar projetos que seriam ditos projetos verdes, aqueles projetos que estão atrelados à questão ambiental. E um título para ser categorizado, para receber um rótulo de título verde, né, ele tem que atender aos Green Bond Principles. Dentro dos Green Bond Principles, nós temos quatro pilares. Um é a definição clara do uso dos recursos, o processo de avaliação e seleção de projetos, a gestão desses recursos e a emissão de relatórios para que os investidores possam acompanhar a aplicação dos recursos. Dentro do pilar de uso dos recursos, né, a gente vai ter as categorias que vão ser elegíveis para serem consideradas projetos verdes. Então, se você emite o título para financiar um projeto de energia eólica, um projeto de energia solar, então você está financiando energia renovável. Esse projeto é elegível para certificação como Green Bond. Projetos para melhorar a eficiência energética de uma planta são projetos que também podem ser elegíveis para a categoria de Green Bonds. Projetos de prevenção e controle de poluição, gestão de recursos naturais e uso da terra. Nós já vimos num curso, na aula introdutória, né, do tema de finanças sustentáveis, no nosso curso, a gente viu que os países têm, né, as contribuições nacionalmente determinadas. E a gente viu que no caso do Brasil, por exemplo, o uso, o manejo da terra é uma das fontes de emissão de gás de efeito estufa. Então, se você entra com um projeto que tem como objetivo fazer um manejo mais adequado da terra, você tem condições de receber o rótulo Green para esse projeto, para captação desses recursos, né, que tem esse destino. Projetos de conservação de biodiversidade, transporte limpo, gestão sustentável de água e do esgoto, e projetos de adaptação de mudanças climáticas. Então, por exemplo, se você capta recursos para preparar uma cidade para que ela seja mais resiliente, né, às mudanças climáticas,
construção de diques, por exemplo, para evitar inundações. Então, se você levanta recursos que vão ser destinados para essa adaptação, esses títulos vão ser considerados, podem ser, eles são elegíveis para serem considerados projetos verdes. Então, você tem aí projetos que são vinculados a produtos, tecnologias, e que estão atrelados à economia circular, né? Projetos de reciclagem, são projetos que são elegíveis. Uma fonte também muito grande de emissões, né, de gases de efeito estufa são prédios. Então, se você tem projetos que você transforma esses prédios em ecologicamente amigáveis, né, você tem possibilidade de, para esses títulos que foram emitidos com o objetivo de captar recursos para a aplicação nesses projetos de edifícios, você tem condições de que esses papéis recebam o título de é, o label, né, de título verde, a designação é título green ou título verde. O outro pilar, né, do Green Bond Principles, o outro pilar é o processo de avaliação e seleção desses projetos, né? Então, a gente tem que deixar claro ali os objetivos de sustentabilidade que estão atrelados ao projeto, a quantidade de gases e de efeito estufa que o projeto pode evitar, ou a questão da adaptação, né? Se for um projeto atrelado à adaptação aos efeitos climáticos, quais são os objetivos, né? O processo que o emissor vai determinar para que ele tenha dito, olha, esse projeto está se enquadrando na categoria de verde por conta, então, seja do volume de emissões, ou seja, em função dos critérios que ele vincula o manejo e o uso da terra. Bom, e qualquer outra informação que você utiliza, né, para que você consiga mostrar para os investidores de maneira clara e objetiva que os recursos que serão levantados com a emissão do papel vão ser aplicados em projetos verdes, todo esse trabalho você tem que fazer no processo de avaliação e escolha dos projetos que comporão, né, a, o objetivo da captação da emissão do título verde. Bom, uma vez que você faz a emissão do título e capta os recursos e descreveu ali cada um dos projetos para onde esses recursos serão destinados, você precisa segregar ali uma conta onde esses recursos que foram captados eles serão depositados, e você precisa demonstrar claramente na gestão que aquele dinheiro captado foi empregado especificamente para os projetos aos quais a emissão teve o objetivo de apoiar. Então você precisa demonstrar claramente que você tem a capacidade de gerir de maneira organizada e capacidade de demonstrar ao investidor que, de fato, os recursos que foram captados estão sendo aplicados naquele projeto específico. Bom, você tem então que ir ali mostrando ao longo da vida útil do título, né, a aplicação dos recursos. Mais à frente a gente vai ver que você vai ter que reportar isso. Então, o investidor quer acompanhar a aplicação desses recursos. É claro que você, quando faz uma emissão, pode ter um conjunto de projetos, né? E você pode ter ali uma demonstração de que foi aplicado, digamos, num portfólio de projetos, ou você pode ter a demonstração do quantitativo aplicado para cada um dos projetos. O fato é que você precisa deixar claro para o investidor, dar tranquilidade para ele que os recursos captados foram de fato utilizados em projetos verdes, porque o título recebeu essa designação, esse label de título verde. E por fim, então, dentro do quarto pilar
do Green Bond Principles seria o relato, né? Então você tem que apresentar sistematicamente, periodicamente, você tem que apresentar informações que permitam ao investidor perceber que os recursos estão sendo aplicados, os projetos estão evoluindo. Então, esse seria o nosso quarto pilar. Bom, a gente está falando de título verde, né? Eu tenho que designar, eu tenho que dar um label para o título ser considerado verde. Ele vai ali, você tem que seguir os green, os green bond principles. Mas eu tenho, alguém tem que certificar e para certificar isso eu preciso de um padrão, né? Então, na discussão de hoje a gente vai tratar assim com um pouquinho mais de ênfase o padrão definido pela Climate Bonds Initiative, ou CBI, que é uma organização, né, que trabalha com. Eles têm um sítio na internet que é bastante informativo, e ele trabalha na ideia de promover, né, o desenvolvimento do, dos padrões de títulos climáticos. E muitos títulos verdes acabam seguindo esses padrões da Climate Bond Initiative, né? E segundo a Climate Bond Initiative, em 2024, né, o volume de emissão foi acumulada, né, foi cerca aí de quase 3 trilhões de dólares, né? Bom, a certificação, tá? Por que que eu me preocuparia ter um label de Green Bond, né? A ideia é que você certificando, você cria um ambiente para promoção de investimentos que vão ser considerados investimentos verdes, né? Você vai ter lá critérios que são determinados de elegibilidade, né? Que tenha uma base científica e você dá uma visibilidade para captação desses recursos e investimento em projetos que são realmente considerados como verdes. É como se você estivesse aumentando ali, dando credibilidade a essa sistemática. Lembrando que nesse ambiente, né, a gente tem que se preocupar muito com o problema denominado de greenwashing, né? O que, que é o greenwashing ou a lavagem verde, né? Você dizer que está aplicando recursos em projetos que são green, quando na verdade não está. Está simplesmente de maneira é, incorreta, é, deliberadamente ou não, dizendo que está utilizando recursos que são ambientalmente em projetos ambientalmente corretos, quando na verdade não está. Então, para evitar problemas como greenwash, a certificação é uma etapa importante. Ela dá essa credibilidade, ela permite que você se alinhe a padrões, né? E no mercado de renda fixa, né? No mercado de capitais, de maneira geral, você tem que seguir padrões. Um exemplo é o International Capital Market Association, os padrões de títulos da ICMA, né? Então, toda a questão da certificação é um processo bastante crítico e que visa dar credibilidade, né? O processo de certificação ele começa com a análise da elegibilidade, né? Então, se você vai se propor a fazer uma captação, você tem que então dizer quais são os projetos que você pretende apoiar, né? Com aquela emissão daquele título. Então, a empresa vai emitir um título, é uma dívida que ela está emitindo, se comprometendo. Ela vai pegar esse dinheiro e vai aplicar em projetos. Então, eu tenho que analisar a elegibilidade. Elegibilidade essa que vai estar associada às questões que a gente discutiu um pouquinho, que a gente discutiu um pouquinho atrás. Eu vou então para a etapa da estruturação da operação
financeira, né? Então ali eu vou definir quem vai ser o agente financeiro que vai ser responsável em gerenciar a emissão do título, vou definir ali a questão de cupom, se vai ter pagamentos intermediários, qual é a maturidade, quando que o papel vai vencer. Então eu tenho que fazer toda a estruturação definindo as características do papel, vinculando, né, o volume de recursos aos projetos. E aí eu vou precisar engajar um verificador. Né? Isso é uma característica diferenciada, né, dos Green Bonds em relação a outros títulos. Então, esses títulos que são ditos sustentáveis, na verdade, os títulos sustentáveis, eles precisam de um second opinion, ou seja, de uma segunda opinião ou de um verificador. Né? Então, eu tenho ali um verificador, eu engajei esse verificador no todo o processo e vai chegar um ponto em que ele vai fazer uma auditoria de pré-emissão. Então, o Second Opinion faz essa auditoria de pré-emissão. A gente, uma vez que foi feita essa auditoria, eu vou dar a entrada, tá? E vou pedir a certificação do, da emissão, certificação da emissão. Então, isso vai ser, ela vai seguir um determinado padrão, né? Então eu vou ter uma empresa certificadora onde eu submeto o meu pedido de certificação e aí então eu tenho, uma vez que eu tenha sucesso, eu tenho ali uma declaração de verificação. Foi feita a verificação, né? E aí eu tenho 24 meses, tá? Para que, uma vez emitido o papel, eu vou ter um prazo de 24 meses. Após, dentro desse prazo de 24 meses, né, eu vou ter uma auditoria de pós-emissão do papel. E aí então eu faço a submissão do pedido de certificação do título. Né? Então, o título que vai foi. Eu tive lá um label de uma designação, uma certificação de emissão, e aí eu tenho então um pedido da certificação dos títulos. E uma vez que tudo foi feito de maneira correta, tudo deu certo, eu vou ter lá a emissão da declaração da certificação por parte do verificador. Né? Então, com isso, eu vou ter a emissão do certificado confirmando aí que o investimento ele é, é, ele é foi feito dentro de toda a padronização para que ele possa receber o título o rótulo, né, de título verde, e ele é negociado no mercado com esse rótulo, né, no mercado secundário, com o rótulo de título verde. Quer dizer, na verdade, já na emissão primária, né, ele já entrou como um green bond. Vamos ver um exemplo de green bond da Klabin. Tá? Klabin, ela tem aqui, ó, uma página, podem ver na tela, onde ela apresenta aqui, né, nas suas relações com investidores, características aqui dos seus títulos convencionais, né, ou seja, aqueles que não têm um rótulo específico, e tem aqui um espaço para green bonds, né, e também tem um espaço aqui para o Sustainability Linked Bonds. Né? Então, lembra para vocês que eu falei, né, que a gente tem os Green Bonds, os Social Bonds, os Sustainability Bonds e temos também os Sustainability Linked Bonds. Então, os Green Bonds para emissões financiar projetos verdes, os Social Bonds, emissões para financiar projetos sociais, os sustainability bonds, que podem os recursos, né, o uso dos recursos é para projetos verdes ou sociais, sustainability bonds, e os sustainability linked bonds são títulos que têm ali um indicador de performance, tá? Então tem
um Key Performance Indicator associado à emissão. Então, dentro aqui do Green Bonds, né, a gente vê que a Klabin tem aqui a emissão, descreve aqui duas emissões, né? Klabin Áustria GmbH e o Klabin Áustria GmbH. Bom, aqui provavelmente são dois títulos. Essa segunda emissão aqui de 500 milhões e essa primeira emissão de 500 com uma expansão de 200 milhões. Então aqui você vê as características, né? Quem é a empresa garantidora é a Klabin, a empresa que está por trás da emissão. O formato da emissão aqui é uma característica específica do mercado de emissões, né, que mostrando que ela pode ser negociada isso de acordo com padrões americanos. O risco de crédito associado, a nota de risco de crédito associada ao título. Então, a gente tem nessas notas ali uma escala que vai AAA, tá? Que seria o título de melhor categoria de risco de crédito. Os títulos da Klabin estão ali numa categoria BB+, né? Um BB duplo B+. São títulos não segurados, né? Eu não tenho nenhuma garantia que é aportada ao papel. São projetos sustentáveis elegíveis à utilização. O valor da emissão de 500 milhões, foi feita uma reabertura, então a gente tem aqui 700 milhões desse papel no mercado. Pagando um cupom, né? São pagamentos intermediários com uma taxa de 7% nesse cupom e com uma frequência semestral. Veja então que a Klabin coloca aqui só aqui nessa tela as características, né, do papel. Mais aqui abaixo eles têm o relatório Green Bonds 2021, versão atualizada. Lembra que nos Green Bond Principles, né, um dos pilares é a emissão desses relatórios. Então a Klabin ela precisa fazer a emissão de relatórios. E aí a gente tem o último relatório que está disponível no site, que é o de, pelo menos que eu consegui capturar como mais recente ali, clicando, é o de 2021, né? Quer dizer, que tem a posição de 2021. Então, nesse relatório, vocês vão ver aqui que eu vou ter o conjunto de recursos, né? E aqui é o uso dos recursos que foram captados. Então, o relatório ele tem que ser suficientemente claro para permitir que o investidor perceba. Então, olha aqui, projetos de controle de exóticas invasoras, projetos ligados a matas legais, programa Crescer Florestal, enfim, se você clicar aí nos diversos programas, né, e escolher, vamos pegar aqui o programa de monitoramento da biodiversidade, eu venho aqui, tem uma descrição do que é o programa. Então eu tenho lá o montante, né, de recursos que é destinado e eu tenho aqui a descrição de cada um dos projetos que a empresa é, a- vinculou, né, à emissão. E aqui a gente tem inclusive os indicadores de desempenho, né? Os benefícios ambientais atrelados, enfim, vocês manejam florestal sustentável, você vai ter aqui toda a descrição da, da aplicação dos recursos, né? Eles já investiram aqui 122 milhões, né? Tá, em milhares aqui, de dólares nesse projeto aqui de manejo responsável. E se a gente vai navegando, bom, tem os diversos resíduos, a uso de água, os diversos projetos que compõem o portfólio, né, de investimentos da Klabin, ó, de eficiência energética, que ela fez as captações. E lá no finalzinho, a gente nos apêndices, né, você tem lá um apêndice C aqui,
você tem uma declaração do second opinion, declaração de verificação aqui, na verdade, a declaração de verificação da Bureau Veritas, que foi a responsável pela verificação dessas emissões da Klabin. Ora, se a gente retorna aqui, né, no site, a gente vê também que eu tenho aqui um espaço específico do Sustainability Linked Bonds, né? Só por curiosidade, lembra o nosso tema aqui, na verdade, são os Green Bonds, né, e não os Sustainability Linked Bonds, mas só por curiosidade, mostrar aqui para vocês rapidinho. Como eu disse para vocês, os Sustainability Linked Bonds são títulos que estão linkados a determinados objetivos, né, de performance. Aqui você tem os KPIs, né, os Key Performance Indicators. E aí você tem aqui, para esse título, né, se for buscar aqui, para essa emissão, é uma outra emissão, ela, que é um Sustainability Linked Bonds, ele tem um conjunto de indicadores de performance. Bom, mas esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui foi tratar e apresentar um exemplo de um Green Bond. Bom, vamos voltar aqui então para os slides e vamos falar um pouquinho sobre o mercado, né, de Green Bonds, né? Então, a gente tem ali um mercado que tem 4,2, né, trilhões, segundo aqui essa fonte, né, de emissões. É, dentro disso, a gente tem os Green Bonds, os Social Bonds, os Sustainability Bonds e os Sustainability Linked Bonds, né? Então você tem um volume de emissões aí de 4,2 trilhões nesses papéis. Vocês veem que esse mercado vem crescendo de maneira considerável, né? 4,2 trilhões para esse mercado é um volume significativo de, de recursos aplicados que vem crescendo ao longo do tempo. Os green bonds representam aí uma parcela significativa, né, do mercado de títulos sustentáveis. E aí, que são a parte verde de cada uma das barras, né, a gente vê que o ano de 2021, né, até o ano de 2021, a gente estava numa crescente de emissões por ano, né, os anos de 2022 e 2023 a gente teve, embora 2023 aí não esteja completo no gráfico, a gente percebe que o 2021 foi um ano em que as emissões foram maiores, né? E a gente percebe também que os green bonds são os papéis que representam a maior parcela de mercado. 2021, 22 e 23 a gente percebe que sempre no primeiro semestre o volume de emissões é maior, né? E olhando aqui para os emissores, o que a gente tem? Aqui, supranational, né, são emissões por exemplo, de um banco mundial, é um banco de desenvolvimento que tem participação de vários países, né, são considerados ali os supranational. Então, os supranational são grandes emissores de, de títulos sustentáveis, né? Aqui já são títulos sustentáveis, não são só os green bonds. Os Estados Unidos aí estão liderando o volume de emissões, segundo essa fonte, né, de títulos sustentáveis. Em seguida vem França, China, Alemanha. Lembrando que esses títulos ainda podem ser subdivididos entre emissões que são governo, emissões que são empresas, né, emissões que são normalmente já se separam empresas de emissões de bancos. Mas aqui a gente tem um conjunto total das emissões por países, né? Na América Latina, o Chile se destaca aí no volume de emissões, segundo essa fonte. Então a gente tem aqui que o Chile, o volume de emissões em 2023, né? Um Chile se destacando na América Latina. Especificamente aqui no Brasil também, como a gente viu ali em geral, 2021 foi um ano
assim, um ano fértil ali para as emissões de green bonds. O Brasil também fez o seu maior volume de emissões em 2021, de acordo com essa fonte. O que a gente tem aqui é que em 2022 a coisa já, o volume de emissão ali foi um pouco parecido com o de 2020, né? Na parte superior são apenas os green bonds, na parte inferior a gente tem os green bonds como um percentual do total de títulos emitidos, né? Em 2021, de fato, a gente percebe aí um destaque para emissões, né, de títulos sustentáveis, né? Títulos sustentáveis, na verdade. Bom, no caso das nossas emissões aqui brasileiras, né, o principal mercado para esses títulos sustentáveis foi emissões lá fora, né, emissões externas. Então, 21 bilhões de dólares emitidos de 2015 a 2022, então um volume substancial de recursos, lembrando, né, recursos que foram levantados para financiar projetos sustentáveis. 84% para empresas. Eu falei para vocês que empresas emitem, governos emitem também, né? As emissões de títulos sustentáveis representavam aproximadamente 14% das emissões externas, né, nesse período. No caso brasileiro, os Sustainability Linked Bonds, né, foram os principais instrumentos, né, pelas empresas. E os bancos, eu falei para vocês que os bancos também emitem, né? Os bancos, a maior opção foi por emitir green bonds, o que é uma coisa um pouco natural, né? Porque as empresas se atrelem mais a títulos que têm ali um indicador de performance e os bancos não, os bancos vão estar mais atrelados ali à emissão de green bonds. A gente, como eu disse, a gente tem empresas, governos a gente também tem, né? A gente tem empresas, bancos e governo, né? O governo aqui o Tesouro Nacional também faz emissões de green bonds, né? E a maior parte das nossas emissões foi feita usando o dólar como moeda. O, os frameworks, eu apresentei aqui para vocês o framework do Climate Bond Initiative, né? Mas a gente tem outros frameworks. Sustainalytics é uma empresa grande no mercado de, de, de sustentabilidade, né? Então, eles também têm um framework. Em geral, né? Você tem essas emissões se associando aos padrões da indústria de mercado de capitais, né? Então, se atrelam aos padrões da ICMA para poder serem negociados no mercado internacional. Uma parte pequena, quer dizer, uma parte pequena não, uma parte considerável até, né? 20% das emissões brasileiras aí conseguiram um nível de risco de crédito razoável, né? Foram considerados investment grade. Então isso aí vai depender das características do emissor, né? E das características da emissão, se você coloca garantias ou não. Enfim, 20% de emissões brasileiras como investment grade. Lembrando que o Brasil atualmente não é um investment grade, né? Ele tem um rótulo de classificação de risco de crédito que é duplo B. E a gente tem uma outra coisa super interessante, né, dessas emissões, é que elas compõem índices de sustentabilidade, né? Então, isso é muito importante e significa que quando você olha para índices de títulos de dívida que são emitidos, né, por empresas, países, supranacionais, eles compõem um universo de títulos elegíveis para investimento que montam um índice, tá? E aí os investidores, muitos investidores que fazem gestão passiva dos seus investimentos, né? Ou seja, eles compram aquela composição do índice. Isso é uma característica legal e você ter papéis brasileiros, aí, emissões brasileiras compondo esses índices, né? Para finalizar, um aspecto importante também relacionado aos green bonds é que muito se discute sobre
A remuneração que está, as taxas implícitas, né, a essas emissões seriam essas captações mais ou menos rentáveis para os investidores, né? Se discute muito a ideia de que será que existe um green, né, um prêmio que o investidor paga por conta de estar comprando green bonds, né? Ou talvez receba, né? É o que se não tem muito consenso ainda na literatura, né? Existem vários trabalhos que apontam que sim, que tem os green bonds seriam negociados a uma taxa diferenciada no mercado. Alguns argumentam que os green bonds seriam papéis com menor risco, porque em momentos de crise eles são negociados a um preço um pouco melhor. Muito se discute sobre as questões de liquidez, né? Porque como esses papéis representam, eles são colocados em índices, como muitos investidores gostam de comprar papéis green e dizer que, olha, minha carteira é uma carteira sustentável, né? Por conta disso, muitos investidores compram e seguram esses papéis, né? E levam até o vencimento, né? Usam aquela estratégia definida como buy and hold, compra e segura. E por conta disso, às vezes, a liquidez, né? Para você montar, quem trabalha, quem opera no mercado de renda fixa, sabe que é fácil, assim, digamos, você vender um green bond porque tem muita demanda, né? Mas quando você está montando a carteira é um pouco difícil, que é justamente como a demanda é muito grande, tem muita gente que vai para essa estratégia de compra e segura, às vezes é mais complicado você é, conseguir segurar, você conseguir montar a carteira, né? Você encontrar os títulos disponíveis. Para os emissores, normalmente isso é bom, né? Porque quando você emite o papel, você tem ali sempre investidores dispostos a comprar por conta disso que eu disse a vocês, a característica de querer é, apresentar uma carteira considerada uma carteira de investimento sustentável, né? Você tem vários operadores, vários fundos de mercado que querem montar carteiras e querem dar uma carteira com um rótulo de sustentável. Uma outra característica que se preocupa, às vezes, o mercado é aquilo que eu comentei com vocês sobre o greenwashing, né? Preocupação muito grande de monitorar esse mercado para que você não tenha nenhum exemplo ali, ou que você mitigue o problema de empresas captarem os recursos e, na verdade, ao invés de destinar para os projetos que foram elencados ali, foram na construção da emissão, esses recursos acabam sendo direcionados para outros investimentos. O chamado greenwash é uma preocupação também que está em mente. Bom, o mercado é um mercado que cresce, né, e é um mercado que tem uma importância muito grande dentro do apoio, né, ao financiamento de projetos que visam os países visam a economia atingir os seus objetivos de redução de emissões de gases de efeito estufa. Era isso que eu tinha para vocês hoje. Um grande abraço e a gente se encontra aí em novas oportunidades.